Fala galera! Tudo sussa? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na história do nosso Brasilzão. Preparem-se para uma viagem alucinante pelos principais fatos históricos que moldaram a cara do nosso país. Desde a chegada dos portugueses, passando por revoluções, revoltas e momentos de pura emoção, vamos desvendar juntos os eventos que escreveram a nossa história. Então, se acomodem na cadeira, peguem a pipoca, porque a aula de história mais irada do YouTube vai começar. Nossa aventura começa lá no longínquo ano de 1500, quando uma galera aventureira, liderada pelo Pedro Álvares Cabral, resolveu dar um rolê do outro lado do Atlântico. Imaginem só a cara do pessoal quando avistaram a costa brasileira. Era um mundo totalmente novo, cheio de cores, sabores e, claro, alguns sustos pelo caminho. A tripulação, composta por portugueses, aventureiros e uns papagaios de pirata perdidos, aportou em Porto Seguro, na Bahia. Mas calma lá que essa história não é só flores, não. A chegada dos portugueses também marcou o início de um período difícil para os povos indígenas que já habitavam essas terras. Conflitos, escravidão e doenças marcaram essa relação, deixando feridas profundas na história do nosso país. Quem nunca sonhou em encontrar um tesouro enterrado, não é mesmo? Pois no século XVII, o Brasil virou palco de uma verdadeira febre do ouro. A descoberta de jazidas nas Minas Gerais fez a galera pirar e correr para o interior do país em busca de fortuna fácil. Era gente de todo canto, portugueses, bandeirantes, aventureiros, todos querendo encher os bolsos de ouro e pedras preciosas. Cidades inteiras brotaram do chão no meio do nada, como Ouro Preto e Mariana, com construções luxuosas e um clima de ostentação. A exploração do ouro gerou muita desigualdade social, conflitos por terra e um sistema de trabalho exploratório. Portugal, claro, abocanhou a maior parte da riqueza, deixando o Brasil com as migalhas e um legado de problemas sociais. Segura essa marimba, pessoal, porque em 1808, o Brasil recebeu uma visita para lá de ilustre a família real portuguesa. Isso mesmo. Dom João VI e sua turma decidiram trocar Portugal pelo Brasil em meio às guerras na Europa. Imaginem só a correria para deixar tudo pronto para receber a realeza. O Rio de Janeiro, então capital do Brasil, virou um verdadeiro canteiro de obras. Teatros, bibliotecas e outras mordomias foram construídas às pressas para agradar a corte portuguesa. A cidade, antes pacata, se transformou num centro cultural efervescente, com bailes, saraus e muita fofoca da corte. A presença da corte no Brasil plantou a sementinha da independência. Capítulo 4. Grito de Liberdade. A independência do Brasil. Em 7 de setembro de 1822, o Brasil finalmente rompeu os laços com Portugal e gritou para o mundo: independência ou morte. A independência foi resultado de um processo longo e cheio de tensões. O grito do Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga ecoou por todo o país, marcando o início de uma nova era. A independência do Brasil foi um passo gigante para a construção de um país livre e soberano. Capítulo 5. Adeus, monarquia. A proclamação da República. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia deu adeus e o Brasil virou uma república federativa. A galera já estava cansada da monarquia, do poder concentrado nas mãos do imperador e da falta de representatividade popular. A insatisfação rolava solta entre os militares, a galera da classe média e até mesmo entre alguns membros da elite. Teve golpe militar, deposição do Dom Pedro II e a instauração de um governo provisório liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Foi um período de muitas mudanças e incertezas, mas que abriu caminho para a democracia no Brasil. Capítulo 6. Liberdade, finalmente.
a abolição da escravidão. Em 13 de maio de 1888, um marco histórico, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando milhões de escravos no Brasil. A escravidão foi uma mancha vergonhosa na história do nosso país. Durante séculos, pessoas foram trazidas da África para trabalhar em condições desumanas, sem direitos, sem liberdade, sem dignidade. A abolição da escravidão foi uma vitória da luta por justiça social e igualdade racial. Mas a gente sabe que os desafios não acabaram por aí. Se preparem para uma explosão de cores, formas e ideias. Em 1922, São Paulo foi palco de um dos eventos mais importantes da cultura brasileira, a Semana de Arte Moderna. Era a arte brasileira dando um grito de liberdade. Imaginem só, um bando de artistas, escritores e músicos inquietos, cansados dos padrões europeus, decidindo criar uma arte genuinamente brasileira. Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Di Cavalcanti e Villa-Lobos. Só a nata da intelectualidade brasileira da época. A Semana de 22 foi um marco na história da arte brasileira. Um grito de independência cultural. E chegamos a um período sombrio da nossa história, meus amigos. Em 1964, um golpe militar interrompeu o processo democrático no Brasil, mergulhando o país em mais de 2 décadas de ditadura. Os militares, com o apoio de setores da sociedade que temiam a ameaça comunista, tomaram o poder, prometendo restaurar a ordem e o progresso. Mas o que se viu foi a implantação de um regime autoritário, com censura, perseguição política e violação dos direitos humanos. Muitos brasileiros foram perseguidos, torturados e até mesmo mortos pelo regime militar. A ditadura militar deixou cicatrizes profundas na sociedade brasileira. Depois de anos de ditadura, a esperança de um Brasil mais justo e democrático renasceu com o movimento das Diretas Já, em 1984. Era o povo brasileiro, cansado da opressão, indo às ruas para exigir o fim da ditadura e a volta das eleições diretas para presidente. De norte a sul do país, multidões se reuniam em comícios e passeatas, cantando, dançando e exigindo a volta da democracia. Lideranças políticas, artistas, intelectuais, estudantes, trabalhadores, todo mundo se uniu em torno da campanha pelas Diretas Já. Apesar da derrota da emenda das diretas no Congresso Nacional, o movimento foi fundamental para o fim da ditadura militar e a redemocratização do Brasil. E chegamos ao século XXI, galera! O Brasil do novo milênio é um país vibrante, cheio de contrastes e desafios, mas também com um potencial gigante para crescer e se tornar uma nação mais justa e igualitária. A gente sabe que ainda temos muito o que fazer para combater a desigualdade social, a violência, a corrupção e outros problemas que assolam o nosso país. Mas não podemos perder a esperança e a vontade de lutar por um Brasil melhor para todos. A democracia, conquistada com muita luta, precisa ser constantemente fortalecida. O Brasil do século XXI é um país em construção e cada um de nós tem um papel importante nesse processo. Ufa, galera! Que viagem incrível pela história do nosso Brasilzão, hein? Vimos de tudo um pouco: descobrimentos, revoluções, ditaduras, conquistas sociais e muita luta por um país mais justo e igualitário. É importante a gente conhecer o nosso passado, aprender com os erros e celebrar as vitórias para construir um futuro melhor para todos. A história do Brasil é rica, complexa e cheia de nuances. E cabe a cada um de nós continuar escrevendo os próximos capítulos dessa história. Até a próxima aventura histórica!